Feliz em te ver, Jefferson Miola. Você estava em Portugal. Eu queria que você contasse um pouquinho. Fiquei até na dúvida se você voltaria, porque ficou impossível voltar, né? Conta um pouco para a gente como é que foi assistir tudo que estava acontecendo com o teu estado, nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, de Lisboa, que acho que é onde você estava, né? Isso. E a sua volta para o Brasil foi um momento difícil, né? Como é que você está? Foi difícil. Antes de mais nada, um grande abraço, um bom dia e um ótimo te reencontrar aqui, Gustavo. Estava em Portugal, um breve período de férias, acompanhando as celebrações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Nós, inclusive, conversamos no dia 25 de abril, diretamente de Lisboa, naquela circunstância. E nos dias subsequentes, imediatamente após, já começamos a ter as notícias da situação que ela foi num crescendo, se agravando por aqui, e finalmente a informação de que os voos estavam cancelados. Evidente que nesse ambiente, o que a gente acompanhava já à distância, com muita agonia, era um ambiente de apreensão, não é um contexto de apreensão, e insistimos muito com a companhia aérea para antecipar o voo, remanejar a possibilidade de retorno pelo aeroporto mais próximo de Porto Alegre, que é o aeroporto de Florianópolis. A companhia aérea foi redutiva, mas finalmente, quando sai então a notícia de que o aeroporto ficaria fechado pelo menos até o dia 30 de maio, e hoje já se sabe que ele não abrirá antes de setembro deste ano, né, portanto mais 3 meses adiante, a TAP então flexibilizou e nos realocou num voo para chegar até Florianópolis. E Florianópolis, as informações que nós tínhamos era de que estavam todos os acessos terrestres, aéreos e hidroviários bloqueados, com exceção de uma ou duas passagens, e, portanto, de Florianópolis até a cidade mais próxima de Porto Alegre, que é Gravataí, ela foi feita por via rodoviária. Quando se chega em Gravataí, aí, Gustavo, cenas apocalípticas, né? Durante a final da noite, início da madrugada, no lugar onde o ônibus de linha descarrega, despeja os passageiros ali em Gravataí, cada um por si buscando uma forma de acessar o seu destino final, ou por Uber, ou por táxi, ou por alguma carona solidária. E quando se sai deste local onde o ônibus para, do seu terminal, para vir exatamente a Porto Alegre, uma cena impressionante na RS, uma rodovia estadual 118, que é pelo interior da região metropolitana, e aí uma pista simples, com acostamentos precários, esburacados, pelo menos 5 filas de veículos trafegando ali nas duas direções, automóveis, caminhões, motocicletas, Essa viaturas. estrada estava funcionando? Estava funcionando, era o único acesso, né, Era o único acesso. Viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar, dos bombeiros, ambulâncias com sirene ligada, giroflex, buzinas, as pessoas em pânico, sabe aquelas situações mesmo desesperadoras de filme, cenas cinematográficas, né? Que aquilo dá uma apreensão terrível, né? E faz esse percurso que normalmente se faria em cerca de 20 minutos, 25 minutos, leva-se 3 horas, pelo menos foi o tempo que eu levei para conseguir chegar finalmente a Porto Alegre. Eu te diria, Gustavo, que desde o momento que começaram as notícias e a partir do instante que percebemos de lá a gravidade do que estava acontecendo, o nível de comprometimento e as previsões todas que se faziam sobre a elevação do nível do Guaíba, as férias naturalmente perdendo sentido, uma tremenda, né, angústia por retornar, uma dor profunda de acompanhar aquilo tudo, e os pressentimentos que eu tinha sobre a situação que era aqui, que era um pressentimento muito ruim, ele foi, inclusive, suplantado, né, pela gravidade. Eu já chegando na madrugada de sexta-feira, olhando um pouco pela cidade, mas no sábado caminhando pela cidade, é entristecedor, é desolador o que está acontecendo, né, o nível de devastação à vida, o comprometimento da cidade no seu conjunto, né, e muitas famílias, não só em Porto Alegre, na região metropolitana, né, desalojadas, desabrigadas. E a gente vai aprofundar esse debate, evidentemente, não é só um caso de uma catástrofe natural. Aliás, não tem nada de natural nisso tudo que está acontecendo. Agora, deixa eu te perguntar, não passou pela tua cabeça não voltar para Porto Alegre? Quer dizer, eu até pensei que você não iria voltar pelas condições de Porto Alegre.
Você não tinha opção? Como é que foi para você isso? Não, na verdade, Gustavo, não tinha condições morais de não voltar. É impressionante, morais, é impressionante o sentimento que te assoma, pelo menos a mim, numa hora dessas. É que por mais que racionalmente tu pense, não, é preferível, né, me manter num lugar seguro. Os meus filhos insistiam muito, inclusive, para que eu não regressasse, porque eu somaria aquelas pessoas que estavam passando dificuldades, sem água, sem energia, mesmo quem não estava atingido pela inundação. Mas eles me diziam, a dificuldade aqui é grande, não tem água potável, não tem água para consumo normal, ordinário em casa, e vai começar a escassear. Eu hesitei um pouco, mas te confesso, Gustavo, a sensação ela é terrível. Tu vendo aquela situação devastadora, desesperadora, te toca profundamente, que a tua cidade, que são os teus que estão ali padecendo disso, é profundamente doloroso, né, estar longe numa situação dessas, e eu me sentia em Florianópolis tão perto de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo tão longe, né, com essa dificuldade de chegar aqui, chegar o quanto antes, estar aqui, acompanhar, me somar a muitas iniciativas que estão acontecendo, de doações, de contribuições financeiras, de colheita de materiais, de gêneros alimentícios, de apoio em cozinhas comunitárias, de apoio em logística para o funcionamento de quem está distribuindo comida e alimentos. Então, essa ideia, para mim, ela foi muito mais uma pressão que eu recebi para não voltar por conta disso, mas intimamente, as férias acabaram, na verdade. Em Lisboa já tinham perdido totalmente o sentido de estar passeando por algum lugar ou desfrutando de férias. Porque lá você já tinha notícias, né? Já tinha, não, já ali quando as informações demonstram que aquilo ia se agravar, e eu já sabia, porque eu conheço razoavelmente aqui todo o sistema hidrológico e as previsões que se tinha de como se comporta o lago diante de situações, uma confluência de situações, águas chovendo em cima, a noroeste e nordeste de Porto Alegre, vento vindo do sul, que comprime a água, ela retém a água na Lagoa dos Patos, e uma precipitação de águas torrenciais, não só em Porto Alegre, mas em todos os lugares. Era previsível essa situação como ela estava. E a evolução foi muito rápida, Gustavo. A evolução foi muito rápida. Tu observa que muita gente perdeu absolutamente tudo porque não teve o tempo de sair. A velocidade que a água atinge algumas cidades foram completamente devastadas, como se tivesse passado um furacão ali, assim. Cidade de Eldorado do Sul, aqui perto de Porto Alegre, estamos a 20 minutos daqui, onde o MST, inclusive, tem uma cooperativa de produção, tem assentamentos, a região de maior produção de arroz orgânico da América Latina, que está aqui, foi completamente devastado. É entristecedor o que a gente está vendo, inclusive, profundamente doloroso. Os presentes que a Dilma Rousseff recebeu quando estava na presidência, estava num galpão do MST, que também foi varrido. E tu viu o que aconteceu com a editora LPM? Foi isto para mim focante, essa madrugada eu vi 900, quer dizer, na verdade não se sabe ainda, não está informado, Pinheiro Machado não informou exatamente qual é a estimativa, porque ele não consegue saber, ele não consegue entrar no depósito da LPM para saber exatamente a extensão. O que ele diz é, ali tinham 900 mil exemplares, livros, e pelo menos 30, 40 mil ele já sabe que perderam, talvez por uma estimativa da altura que a água chegou, mas é devastador, é devastador. Eu acho que é muito comovente essas imagens de ver o cavalo, o caramelo, sabe? Agora, tem situações que, convenhamos, assim, esta situação de uma editora de livros, que tem a importância que tem, a editora do Luiz Fernando Veríssimo, sabe? Ela destruída, são 900 mil livros destruídos, é chocante, isso é triste, é profundamente doloroso, né, esta situação toda que se passa aqui. O mais doloroso do que tudo, viu, Gustavo, é saber que nós não precisaríamos estar passando por isto. Nós não precisaríamos estar passando por isto. Isto é o mais doloroso. Te perguntar, Miola, nessa sequência, que é o seguinte, até que ponto era evitável esse processo? Quer dizer, o alagamento, agora já se sabe que o alagamento em Porto Alegre poderia ter sido evitado se a manutenção das comportas tivesse sido feita e tudo mais. Como é que você, que é um conhecedor desses processos aí, que posição que você pode dar para a gente? Quer dizer, era evitável até que ponto?
Gustavo, assim, primeiro que a gente não pode ser leviano de dizer que as autoridades, os governantes são responsáveis pelo fenômeno climático severo. Não, ele é um fenômeno planetário e ele decorre desta forma como o capitalismo predador e destrutivo, né, ele vem gerando, né, uma catástrofe climática, ambiental, humanitária e um antagonismo com a própria democracia. Isso a gente sabe. Bom, mas já estava previsto, aqui já se sabia, que em decorrência desse fenômeno que ele é planetário, que ele se manifesta de distintas formas em várias partes do globo, e mesmo dentro do Brasil ele tem formas diferentes de se manifestar, da mesma maneira que nós estamos hoje com essas super inundações, aqui no Mato Grosso do Sul está padecendo um problema grave de seca e pode ter queimadas, inclusive. Então, esse é um fenômeno que vários modelos climáticos indicavam e cientistas especialistas já alertavam que o Rio Grande do Sul é o epicentro, né, de fenômenos climáticos severos, uma série de razões. Eu acho que nós, inclusive, chegamos a conversar sobre isso quando da ocorrência das enchentes em setembro e novembro do ano passado e dos temporais agora de janeiro desse ano. Bom, tivemos aqui a enchente de setembro do ano passado, depois novembro. As autoridades estavam avisadas que isso aconteceria. Já durante as inundações havidas em setembro e novembro, Porto Alegre ficou evidenciado a falência do sistema de proteção. A falência não porque ele operacionalmente não é eficiente, mas a falência porque não foi dada manutenção a ele. Né? Então, ali já se verificaram problemas muito graves que requereriam de parte das autoridades, sobretudo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, medidas saneadoras, que a resposta do governo do Estado do Rio Grande do Sul a esta antecipação, essa profecia que se confirmou agora, né, que ela aconteceria num espaço não superior a 9 meses, aconteceu em 8 meses e meio, a resposta do governador do estado, Eduardo Leite, foi alocar 50 mil reais para a Defesa Civil e, em março passado, autorizar a construção de barragens em área de preservação permanente para fins da agricultura. Bom, e a resposta que deu o prefeito de Porto Alegre foi não executar nenhum centavo sequer para o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre, durante todo o ano de 2023. Então, eu te diria, Gustavo, que não é tão visível, né, o grau de responsabilidade, né, do governador Leite em relação a Porto Alegre, mas ele tem responsabilidade por ter desfigurado o Código Ambiental, flexibilizado a lei de agrotóxicos, desfigurou, descaracterizou totalmente o Código Florestal e várias políticas de Estado que foram executadas, que elas acabaram colaborando, né, dentro de uma perspectiva de negacionismo climático, colaborando para que essa situação fosse agravada. O prefeito de Porto Alegre é a situação mais grave. A responsabilidade ela é direta, é uma relação de causa e efeito. Existem, se tu conversares, eu conversei, entrevistei e tenho permanentemente conversado com especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-dirigentes da Companhia de Abastecimento de Água de Porto Alegre, Departamento de Esgotos, todos unanimemente dizem, Gustavo, que se o sistema tivesse sido mantido adequadamente, a Porto Alegre não estaria inundada. São taxativos, são peremptórios em dizer uma coisa dessas. E Porto Alegre é uma cidade que não padece a primeira vez de inundação. Nós, há 87 anos atrás, 83 anos atrás, tivemos a enchente de 1941, que ela nos ensinou, e felizmente teve uma inteligência e um grande pacto dentro da cidade para produzir esse robusto e eficiente sistema de proteção, que ele tem 68 quilômetros, ele é composto por diques, por comportas, por estações de bombeamento de água para remover a água infiltrada e devolver para o Guaíba, comportas um muro de 2,6 quilômetros. Ele foi concebido para suportar um nível de elevação da água do Guaíba até 6 metros de altura. Ele foi concebido para isto. Mesmo com esse recorde de inundação que nós estamos tendo, que o Guaíba atingiu 5,35 metros agora, na semana passada, mesmo nessa situação... Mesmo assim, ele ia resistir. Ele ia resistir, Gustavo, e é robusto, ele é profundamente robusto. E veja que nós temos uma situação de desalojamento, de deslocamento brutal, mais de 154 mil pessoas, 51 mil pessoas nas regiões afetadas de Porto Alegre, o aeroporto completamente comprometido. E mais, a gente não sabe o nível de comprometimento, Gustavo. A gente não sabe o que tem embaixo d'água.
a rodoviária está imprestável. Ou seja, tem um processo de destruição que ele é devastador, prejuízos humanos, prejuízos materiais inestimáveis, né, por conta de uma irresponsabilidade. Isso é claríssimo. Né? Há uma claríssima vinculação de causa e efeito. Eu não sou leviano em hipótese alguma de dizer que o Sebastião Melo e o Eduardo Leite, eles são responsáveis, né, pelo aquecimento global, pelo efeito estufa, claro, etc. Agora, as políticas que eles desenvolvem, por um lado, elas fortalecem, à medida que elas negam essa realidade de emergência climática mundial, eles acabam fortalecendo, né, os efeitos disso, mas pior, com as medidas, as suas omissões, negligências, né, e falhas, eles acabaram exponenciando de maneira dramática e terrível os efeitos que são horripilantes, que nós não precisaríamos estar passando por isso, Gustavo. Eu imagino o que você deve estar sentindo, né, na sua estrutura, né, enquanto Nossa. Gaúcho, a gente que não sente, imagina quem, enfim, nasceu, viveu, cresceu e tem, né, a conexão que você tem com a cultura gaúcha. Agora, eu tenho um amigo ambientalista, vou citar o nome dele aqui, que é o Luiz Marx, que é uma figura fantástica, autor do livro Decênio Decisivo, que é um calhamaço desse tamanho, não sei se você conhece, sobre o aquecimento e tudo mais, é uma pessoa que se debruçou, um professor de História da Arte que se debruçou na questão ambiental. Ele disse que o Eduardo Leite tinha que estar preso, para ele tinha que estar preso. E o Sebastião Melo, a mesma coisa. Quer dizer, eu fico me perguntando, evidentemente que ele não está brincando, nem fazendo nenhum tipo de metáfora, né, nem retórica. Não. É uma questão de ordem judicial, né, de omissão e também destruição do aparato ambiental que o Rio Grande do Sul tinha. O Rio Grande do Sul tinha um aparato ambiental bem estruturado. Mais moderno. Legislação mais moderna, Gustavo. Legislação. Eu me associo a esse tipo de opinião do Luiz Marx. Eu te diria mais, num país sério, diante do acontecimento, da catástrofe instalada, imagina, 447 dos 497 municípios atingidos. Todo o estado? 2 milhões e 100 pessoas e 100 mil pessoas diretamente afetadas. Hoje, 540 mil pessoas que estão deslocados, são refugiados climáticos, que alguns dos quais não poderão voltar para o seu território de origem, porque as adversidades climáticas não permitem mais o retorno àquele solo. Nós temos quase mais de 85 mil pessoas que estão desabrigadas, alojadas em ginásios, em escolas, em igrejas. E tudo isto, francamente, porque houve negligência, houve uma irresponsabilidade subjetiva, mas objetiva. Num país sério, diante de uma catástrofe dessas, os governantes responsáveis por isto, ou que fizeram parte do problema, eles têm que ser afastados. Eles não são parte da solução. Nós teríamos que, aqui deveria ter acontecido, Gustavo, uma intervenção federal. Mas uma intervenção federal não nos moldes do GLO, né, garantida a lei da ordem. Não, mas uma intervenção federal no sentido de fazer uma governança de emergência climática aqui. E aqueles que fazem parte do problema, eles não serão parte da solução. Porque o governador de estado é parte do problema. Ele desmontou e desarticulou o que tinha de mais fundamental, a legislação, uma das legislações ambientais mais modernas do país. O Rio Grande do Sul sempre foi pioneiro, sempre liderou essa consciência climática e ambiental, desde a década de 70, uma tradição. Era Lutzenberger, Flávio Levigoy, Carnet, vários, AGAPAN, que era a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, tem uma tradição nisto e construiu instrumentos públicos. Em 99 foi criada a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental está completamente arrasada. Há um desprezo pela inteligência técnica do Estado, um desmonte das instituições. Em 19, no primeiro governo do Eduardo Leite, um dos seus primeiros atos foi modificar 500 itens do Código Ambiental. Eu trabalhava na coordenadoria da Assembleia Legislativa, na coordenadoria do Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa, nos anos 90, foram 10 anos de discussão do Código Ambiental do Estado pós-constituinte, Gustavo, e eles, num passe de mágica, em 2 meses,
destroem esse instrumento moderno, um instrumento contemporâneo que protegeria a sociedade, protegeria o meio ambiente. E, de outra parte, né, autorizando o avanço desses megas investimentos, estava aprovando, por pouco não foi aprovada, a construção de uma mina de carvão, Gustavo, a pouca distância aqui, menos de 100 quilômetros de Porto Alegre, que houve grande resistência das organizações da sociedade, cientistas, denúncias fortes, estaria inundado, nós viveríamos uma inundação agravada por elementos químicos que esses irresponsáveis estavam querendo fazer. E a situação de Porto Alegre, idem, mesma coisa, Gustavo, com agravante, que não teve manutenção de um sistema que ele existe há 50 anos, ele tem uma concepção adequada, correta, ele é eficiente, robusto. E observa o que é a ironia, Gustavo. Olha a ironia. Alguns dias atrás começaram a circular vídeos do governador Eduardo Leite e declarações do prefeito Sebastião Melo prometendo que iam derrubar o muro da Bauá, essa barreira de 3 metros. Tu visse esses vídeos? Tu imagina com quem que nós estamos? É uma irresponsabilidade. Esses personagens, é o que o Luiz Marques diz, para mim não é uma questão de política, é uma questão de polícia. Tem responsabilidades administrativas, cíveis e penais. Eles deveriam ter sido afastados, estarem hoje perante os tribunais, porque eles têm que prestar contas do que fizeram. Agora, isso não é um problema político. Nesse sentido, dessa constatação que não é difícil da gente chegar até ela, do afastamento dessas figuras, como é que você vê o governo federal chegando para administrar, gerir, perdoar dívidas, por exemplo, né? Entrar com uma política, né, de indenizações e tudo mais, e o governo estadual de mãos atadas, porque eles não têm dinheiro, quer dizer, tudo mal gerido. Como é que você vê essa química nesse momento? Olha, Gustavo, eu acho que é super importante, assim, o presidente Lula, né, ele está tendo uma postura exemplar. Né? Exemplar. E nós, depois da pandemia, né, o nosso país, porque não é um problema aqui do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul diz respeito ao Brasil. O Brasil está traumatizado com o que está acontecendo aqui, profundamente traumatizado. É um segundo trauma depois do trauma da pandemia. Na verdade, o Rio Grande do Sul já tem outros traumas há menos de 7 meses, duas grandes enchentes. E esse trauma, a forma como o presidente Lula está agindo, é uma contraposição simbólica à forma como o Brasil foi submetido, o povo abandonado, espizinhado e humilhado, quando, durante a pandemia, o governante de então debochava daqueles que estavam morrendo por falta de ar. Então, isso, desse ponto de vista, já é um gesto extraordinário. E o que o presidente Lula está fazendo, né, é de um esforço de toda a República. Ele convocou os poderes de Estado. Hoje mesmo ele está aqui, esteve aqui na semana pela 3ª vez, com o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, presidente da Câmara e do Senado, exatamente nessa demonstração de um grande compromisso da nação brasileira, né, da União Federal, com a reconstrução, primeiro com salvar, né, e dar condições para as pessoas possam reerguer, e segundo, de reconstrução daqui. Eu acho que não existiria outra forma, né, para o governo agir, e o presidente Lula está fazendo esse esforço que é extraordinário, né, e elogiável, e vai, inclusive, instituir aqui essa autoridade federal, instituir uma autoridade federal, né, para ser o elo de ligação entre os entes federativos, de tal maneira que esse ministro extraordinário, o Paulo Pimenta, que vai assumir, que está assumindo esta função, ele tenha este papel, né, diante de um grande aporte. A União Federal, Gustavo, ela vai aportar já esses anúncios recentes só de créditos e recursos para projetos da infraestrutura de recuperação, de ativação econômica, etc. Mais o que anunciou de recursos para transferências diretas às pessoas, de auxílios financeiros diretos, seguramente vai ultrapassar a cifra dos 90 a 100 bilhões de reais imediatamente de curto prazo. Fora aquilo que se adicionado ao que a ex-presidente Dilma já anunciou, de 1 bilhão e 100 milhões de dólares para cá, e outros organismos e fontes internacionais também vão aportar, e sempre com o apoio do governo federal, porque a União tem que aprovar esses empréstimos internacionais. Então, vai ultrapassar o valor de um orçamento anual do Rio Grande do Sul, que é de cerca de 80 bilhões. Então é natural que o governo federal tenha designado uma estrutura própria de estar aqui. Uma tarefa
extraordinária pela frente. Uma que é reconstruir aqui, não é simplesmente, Gustavo, restaurar as condições anteriores. E se alguém raciocinar nos moldes anteriores, achar que é simplesmente botar as pessoas em suas casinhas e tal, e fica por isso mesmo, está errado. Aqui tem povoados que vão ser deslocados, tem pessoas que são esses refugiados climáticos que vão querer buscar outras regiões do país, inclusive, para viver. E como é que faz com as pessoas? É legítimo que elas aspirem isso diante de uma situação, de um agravamento de uma realidade climática que os impede de viver onde elas são enraizadas, elas são expulsas dos seus territórios. E, além disso, tem que buscar soluções que não são soluções só para cada uma das cidades, são soluções regionais. No caso de Porto Alegre, região metropolitana, 4 milhões de habitantes, uma solução metropolitana. O governo federal está diante de duas janelas de oportunidades muito importantes do meu ponto de vista. Uma que é, neste processo de reconstrução, né, de pensar um modelo de desenvolvimento que não seja esse modelo, né, dependente da exportação de commodities, produção de soja, né, de minérios e de petróleo. E, segundo lugar, de fazer soluções metropolitanas e que, inclusive, modernizem e deem dinamismo e melhorem profundamente a qualidade de vida, né, nos centros metropolitanos brasileiros, que é o grande problema, inclusive, da queda de popularidade do governo, é a realidade nos grandes centros urbanos, que as pessoas vivem vidas invivíveis. E o governo tem uma oportunidade de viabilizar sistemas complexos de transportes integrados, multimodais, resolver os problemas de drenagem, de saneamento, né, e garantir que a relação das pessoas com essa sua paisagem natural ela seja harmoniosa, ela seja prazerosa, mas ela não seja uma ameaça, né, que deixa as pessoas permanentemente em estado de pânico para saber se as águas vão subir e vão ser obrigados a se refugiar. Jefferson Miola aqui no Onze News, que fantástico te ouvir, querido. Estava com saudade de você, da tua clareza, da tua objetividade aqui e elegância habitual, né, para explicar os fenômenos e tentar buscar algum tipo de solução. E eu queria trazer a questão da violência, que tem, aliás, são tantas questões. O Brasil poderia aproveitar esse momento para se reinventar de maneira geral, né? Inclusive fazer novas leis com relação à urbanização, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Né? Porque isso vai começar a acontecer, aliás, já está começando a acontecer também em São Paulo, no Rio de Janeiro, a Bahia, né? A gente sabe que esses eventos extremos são agora o novo normal. Nós tivemos notícias de uma certa perturbação social evidente no Rio Grande do Sul, no sentido de saques, né? Violência nesses bairros que estavam alagados, que não tinham policiamento como antigamente, como em outros momentos, evidentemente. Sobre isso, como é que está a situação? Eu também sinto uma revolta contida, para usar uma expressão um pouco inadequada, porque o povo gaúcho, evidentemente, tem todo o direito de se revoltar, né, com uma condução, no mínimo, né, desastrosa dos entes ali federativos regionais. Sobre essa questão do moral do gaúcho, de como ele está se sentindo, dos problemas sociais que se sucedem, quer dizer, de saques e outras coisas, o que você pode dizer para a gente? Gustavo, como toda crise, toda catástrofe, né, tu tens o melhor da condição humana e a miséria humana, né? Claro. Nós temos aqui uma situação que é uma situação comovente de solidariedade, Gustavo, de entrega, né, de um compartilhamento de dores, de se mesclar com a dor do outro, se entregar para ajudar, mesmo aqueles que estão despojados de tudo, se preocupam com o que está do lado, que também está igualmente despojado, ou um pouco mais. É uma situação que revela que a humanidade ela é viável, né, se os valores fundamentais, né, e caros de uma generosidade, uma solidariedade foram sempre fortalecidos. Mas, por outro lado, nós vemos situações tipo essas que tu menciona, mas eu queria te dizer que tem outras situações perversas, graves, né, e tão criminosas ou mais criminosas, que são, por exemplo... Como as fake news, né? E aqui, Gustavo, não são anônimos que fazem fake news, são deputados federais. Tenente-coronel do Exército, que é deputado federal, Marcelo Zucco, por exemplo, propagador de mentiras,
inclusive divulgando contas para doações de Pix para o Instituto da Extrema-Direita de Goiás. Fraude. Então, isto para mim que é gravíssimo também, porque aqui nós estamos falando de autoridades. Tem os anônimos que fazem isso, mas tem esses criminosos identificados que estão ocupando funções institucionais. E tem essas outras mazelas que tu falas, que também elas decorrem de uma realidade, né, da criminalidade elevada, em que à medida que as pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas, suas residências, seus negócios, esses lugares começaram a ser saqueados, né, e roubados. Tiveram muitas dessas situações, assim como nós tivemos outras situações terríveis, e é impressionante como a vida das mulheres, é difícil ser mulher nesse mundo, é muito difícil. E neste momento da catástrofe, Gustavo, observa, dentro de abrigos, mulheres e crianças foram violadas, foram estupradas, aconteceram situações desse estilo, né, e que foram reprimidas e foram adotadas um conjunto de medidas. A Força Nacional, inclusive, reforçou os contingentes policiais, foram adotados proteção nesses asilos, foram adotadas medidas, inclusive, de vigilância e de policiamento que têm reprimido, né, bastante a incidência desses crimes. Abrigos só para mulheres, eu acho que... E abrigos só para mulheres e crianças foram inaugurados. O Grupo Hospitalar Conceição do Ministério da Saúde, além de criar hospitais de campanha, também criou aqui abrigagem específicas e exclusivas para mulheres e para crianças, exatamente por isso, que é uma loucura a gente imaginar que tem que se preocupar com essas coisas no momento desses, Gustavo, entende? Mas eu te digo que isso é próprio do humano, isso não é estranho, né? Isso é próprio do humano, né? Da mesma maneira que nós temos essas revelações de generosidade grandiosas, né? Nós temos isto que é da miséria, né, da podridão humana, que ela não vai deixar de existir durante esses momentos. Pelo contrário, esses sabotadores da extrema-direita, né, eles aproveitam essas circunstâncias para tornar as coisas piores ainda. Né? É mais grave, né, o que essas figuras lamentáveis fazem. A gente está no meio de uma inundação de fake news sem precedentes. Sem precedentes. É impressionante. E eu acho que isto coloca na ordem do dia a urgência que tem de uma regulamentação e uma ação sobre as plataformas, que elas não podem permitir que isso, né, se desenvolva livremente. E, segundo lugar, é caso de polícia, não é, Gustavo? A gente não pode tratar disto. Dizem, não, mas isso não está tipificado no Código Penal. Eu digo, olha, uma informação que ela é pública em momentos de traumas, de catástrofes, né, de tragédias sociais, nós vamos dizer que a pessoa que mente, e essa mentira ou essa desinformação, ela dificulta uma ação de salvamento, né, ou leva a uma morte de alguém, quer dizer, isso não é crime? Entende? Então eu acho que tem que rever. Para mim é um caso de polícia, né, um caso de polícia, e que tem que ter atitudes, tem que criar precedentes de abordagem do problema. Porque senão nós vamos ficar dependentes sempre, né, de algo que não está previsto, porque há 50 anos atrás ninguém imaginava que a internet ia existir, ia ser esse fenômeno, né, que ele está sendo hoje. Você, inclusive, no seu blog, né, no WordPress do Jefferson Miola, vou colocar o link aqui para vocês, diz que a própria conta Pix do governo do estado está cheia de inconsistências. É isso? Quer dizer, nem esse serviço o governo estadual soube fazer? É exatamente isso? Também tem governo municipal? Como é que é isso? Como é que tá isso? Não, isso é uma conta. Imagina, o governador do estado, ele anunciou a criação de uma conta para as doações, uma conta para arrecadação pública, porém, uma conta gerida por particulares, profundamente inconsistente, que é ilegal, inclusive tem um problema sério de improbidade administrativa, né? Que é um tema que eu acho que a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado tem que se debruçar. Eu falei com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, inclusive, e ele disse que pediu investigação, né, tanto a respeito da medida que o governo do Estado adotou, seus fundamentos, quanto também da conta, né, da entidade beneficiária que vai arrecadar os recursos e vai geri-los, segundo diz o governo do Estado, à luz de um decreto que ele instituiu. Perfeitamente. Estamos aqui no 11 News. Deixa eu trazer mais uma questão para o Miola. O Lula ficou impactado com esse volume de fake news, né? Ele, inclusive, usou uma expressão, não sabia que tinha espécie tão canalha.
Você acha que a gente ainda está tratando, e eu digo a gente, a sociedade civil democrática, né, de maneira muito incipiente ainda esse fenômeno? Quer dizer, você acabou de dizer que precisa fazer novas leis, novas situações, novos cenários, mas diante de uma catástrofe como essa, que já por si ela mobiliza as redes, né, e potencializa esse ímpeto das pessoas produzirem fake news, não apenas para prejudicar, digamos assim, o trabalho das autoridades, do governo, que são eventualmente oposição a esses produtores de fake news, mas para gerar tráfico, né? Para monetizar a desgraça, né? Você acha que a gente está engatinhando muito? Quer dizer, o Brasil teve alguns avanços nessa área. Olha, Gustavo, o Brasil teve um enorme avanço do Código Civil da Internet, como é que chama? O Marco Civil da Internet. Marco Civil. Lá atrás, um grande avanço. Mas agora o Brasil está em descompasso com a realidade, né? Eu acho que é passado da hora. E aí quem tem responsabilidade nisso também, Gustavo, é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Que recentemente, diante daquela verdadeira comoção em que se exigiu, né, quando Elon Musk ataca a soberania brasileira e ele permite, né, que essas engrenagens de ódio, de horror, de mentiras, de desinformação trafeguem livremente, inclusive por criminosos que são foragidos da justiça, ali foi uma ofensa grave à nossa soberania e novamente atualizou a exigência, né, imediata, a urgência que se tem de regulamentar, né, e votar aquele PL 2630 que está agora foi engavetado. E ele prometeu criar um grupo de trabalho para discutir. Então tem um problema grave que o Brasil tem que imediatamente, mas imediatamente, retomar, né, esse debate nacional sobre a regulação das plataformas. Segundo, o Brasil tem que promover em âmbito internacional, e eu creio que está fazendo isso, pelo menos acionou os âmbitos diplomáticos para discutir esse assunto, começando a partir do G20, que são formas de controle sobre as plataformas. Que elas não podem se colocar acima e à margem tanto das soberanias dos países quanto das legislações dos países do direito internacional, que é o que acontece hoje. Terceiro, eu te diria, Gustavo, que me chama muito a atenção que grandes países como o Brasil não constituam, né, plataformas próprias de caráter público não estatal, né, e viabilizem, né, sistemas de informações, de tráfico de informações, que tem como único critério o seguinte: observar a legislação brasileira e o direito internacional. Faça tudo o que tu farias como se estivesse levando a tua vida civil normal, no mundo concreto, real e físico, presencial. Faça tudo dentro da lei que não vai ter problema. Não se trata de censura, ninguém vai censurar ninguém. Então, eu acho, e eu ouvi justificativas de autoridades do governo, Gustavo, que para mim são risíveis. O governo não tem condições de fazer uma coisa dessas. Ora, como o governo não tem condições de presidir um esforço de uma inteligência científica e tecnológica para produzir uma coisa dessas? Me chama muita atenção isso, sabe, Gustavo? Então, eu acho que são essas exigências, esses requerimentos que nós temos. Regulamentar imediatamente o PL 2630, incidir numa diplomacia antifascista internacional para que se desenhem formas de controle sobre as plataformas, exigências sobre elas, porque elas favorecem essas práticas que fazem isso que está dizendo de engajamentos e monetização. E terceiro, o Brasil constituir uma plataforma pública, não estatal, né, e que seja gerida, controlada e monitorada, né, pela sociedade civil com as instituições da nossa República. Existe um acovardamento, né? Eu fico tão assim perturbado com isso também, vendo o governo federal, quer dizer, uma figura tão especial quanto o presidente Lula, mas assim, não é só o Lula que faz tudo sozinho, né? E a gente precisa desse ímpeto de fazer as coisas, de realizar. Tá cada vez, é incrível. Parece que a gente ficou traumatizado por anos de golpe e anos de Bolsonaro. Jefferson Miola, para terminar, eu queria que você falasse do Paulo Pimenta, porque recém, né, empossado ali como autoridade da reconstrução do Rio Grande do Sul, despertou algumas reações, uma muito risível, que é a do Aécio Neves, dizendo que é uma excrescência nomear o Paulo Pimenta para esse cargo, esse lugar. Também tem o fato do Paulo Pimenta ser gaúcho, ser do PT, que isso poderia melindrar. Agora, melindrar uma figura como Eduardo
Leite, eu acho que é pouco até, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, você conhece um pouco a maneira do Paulo Pimenta proceder, se acha que vai funcionar esse formato? Gustavo, primeiro, que eu acho que é risível esses argumentos, essas críticas que são feitas à decisão do governo federal de designar, né, uma institucionalidade própria para gerir no próximo período, que vai ser longo, vai ser demorado, né, claro, gerir este esforço nacional de reconstrução. É risível. Quer dizer, o presidente Lula traz os poderes da República aqui, e aí a mesquinharia política critica o fato do governo designar uma autoridade para representar aqui seu trabalho. Me parece que isto é parte da mesquinharia política. Não é? Eu sou muito favorável, acho que é uma decisão acertadíssima, porque a partir daqui, como nós conversamos, né, nós temos janelas de oportunidade para pensar uma virada de modelo no país. Tem desafios que o país, e não é só o Rio Grande do Sul, que o país, né, passa a enfrentar, e essas aprendizagens e ensinamentos que se geram aqui, elas fazem parte de um patrimônio nacional que tem que ser depois transmitido, transferido e adotado em outras experiências. Eu não tenho uma posição pré-formada sobre o papel que o Paulo Pimenta vai desempenhar aqui, não nenhuma restrição ao fato de ser gaúcho, mineiro, mas eu acredito que uma pessoa ligada a essa terra, que tenha conhecimento, laços, interlocução, favorece, não dificulta, pelo contrário, é muito proveitoso isto, né? E estranho seria se o governo designasse alguém do PL para estar aqui fazendo a gestão disto, né, Gustavo? Eu finalmente diria assim que tem um pouco de perfil do Paulo Pimenta que a gente vai ter que aguardar. O Paulo Pimenta tem um perfil parlamentar, ele não tem muita experiência de executivo, a primeira experiência, na realidade, que ele tem do poder executivo é agora no governo Lula, numa experiência, né, muito circunscrita ao âmbito, né, da comunicação, e tem que ver, ele tem um temperamento político, não estou fazendo crítica, apenas uma constatação, o seu temperamento político, que é de um parlamentar muito combativo, né, que ele pode exigir, digamos assim, algum ajuste, né, para, diante desta tarefa, que é uma tarefa de diálogo permanente, de diálogo com os municípios, de diálogo com o governo do Estado, de diálogo com os órgãos da União, com as instituições da nossa República, de interação com os organismos internacionais, relativamente a aportes de recursos, de discussão com o Congresso brasileiro sobre autorização para o endividamento do Estado e coisas do estilo, né, juntamente com os entes federados. Então eu acho que é normal que isso aconteça, a ver, né, se o perfil do Paulo Pimenta ele corresponde a isto, né, que é a necessidade de alguém que tem que ser essa qualidade, digamos, dialógica aberta, mas, sobretudo, capacidade empreendedora de conhecer o Estado, juntar as inteligências disponíveis aqui para esse esforço de reconstrução. Nós estamos diante de um evento sem precedentes, né, inédito, pelo grau de né, desastre que aconteceu no Estado inteiro. É incrível, que parece assim, a divisória ali, a fronteira com Santa Catarina, parece que daí Santa Catarina já não aconteceu mais nada. É imune. É impressionante, parece que só o Rio Grande do Sul, quando a gente vê o mapa ali, a mancha dos problemas e tudo mais, a gente precisa ter muito trabalho de escuta, né? A própria comunidade vai dar as indicações, né? A gente vai aprender fazendo. Eu até pensei, né, se não era o caso de consultar os especialistas que tomaram conta lá do furacão Katrina, em Fukushima, quer dizer que são episódios da mesma monta, para a gente poder aplicar aqui também no Rio Grande do Sul. A gente precisa ter muita humildade nesse momento. E eu quero, terminando o nosso encontro, meu querido Miola, dizer que estou profundamente sensibilizado também com o seu sentimento. Eu sei o quanto você está sofrendo com o que está acontecendo aí com a sua Porto Alegre querida e com todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o povo gaúcho vai vai mostrar que sabe superar tudo isso, e tem que se impor diante do poder público, que é hesitante ainda, né? Eu acho que o voluntariado, o trabalho de voluntários, assim, tá belíssimo, realmente, como você destacou aqui. Então, eu quero deixar todo o meu carinho, todo o meu sentimento também junto contigo aí, com todos os seus. Obrigado. Muito obrigado. É comovente receber essas manifestações. E, de fato, é isso. É muito, muito difícil, uma dor profunda. Mas é isso. Desta dor, fazer a superação e
e a reconstrução, reerguer cada um de nós e reerguer a vida. E o agradecimento ao povo brasileiro, Gustavo, que é uma coisa extraordinária. A solidariedade permanente, incansável, é uma coisa extraordinária que leva muito conforto para quem está em situação mais complicada e difícil do que a nossa. Te agradeço muito, um grande abraço.